Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos PCD. Estou fazendo esse vídeo em razão dos diversos telefonemas, das diversas mensagens que eu estou recebendo e vendo uma expectativa em torno do CONFAZ, que teve a sua reunião agora no dia 1º de outubro, sexta passada. Mas vamos tentar explicar, se bem que eu já tenho um vídeo lá na minha playlist a respeito do CONFAZ, o que é, como funciona. Mas vamos fazer de maneira mais simples, mais resumida, tentar passar para vocês quais as providências que devem ser tomadas e o problema dessa criação de expectativa e frustração, que é muito importante a gente praticar atos positivos. O CONFAZ, ele é um órgão criado para, dentre outras funções, para verificar a questão de benefício fiscais. Existe uma lei que foi criada nesse sentido. Ele existe porque teve uma lei que o criou. A lei é de número 24. Vamos ver. A Lei Complementar 24, de 7 de janeiro de 1975, dispõe sobre os convênios para concessão de isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e da outras providências. Artigo 1º. As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos do convênio celebrado e ratificado pelo Estado e pelo Distrito Federal segundo esta lei. Pois bem, nós vimos que esta lei é de 1975 e depois disso nós tivemos uma modificação muito grande no nosso ordenamento jurídico, que foi a promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988. Mas essa Constituição recepcionou essa lei, então, portanto, ela está válida. Eu falo que existe uma suposta contradição, porque lá diz que, na Constituição, no caso, diz que os impostos de circulação de mercadoria e serviço são de competência dos estados. Significa que cada estado pode criar a sua legislação, mas verifica-se que não é bem assim, é atrelado ao governo federal. Por quê? O CONFAZ, ele é presidido pelo ministro da Fazenda, que é federal, e por todos os secretários de estado, um de cada estado. E lá são tomadas são realizados convênios que são encaminhados para os seus respectivos estados querer a aprovação ou não desses convênios. Aprovando, passará a ter a sua respectiva validade. Mas existe uma peculiaridade, que as decisões do CONFAZ, elas devem ser tomadas por unanimidade. Vamos ver. Artigo 2º. Os convênios a que alude o artigo 1º serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos os estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do governo federal. Parágrafo 2º. A concessão de benefícios dependerá sempre de decisões unânimes dos estados representados. A sua revogação total ou parcial dependerá da aprovação de 4/5, pelo menos, dos representantes presentes. Então, o que significa? Não adianta 99,9% dos secretários apresentarem o convênio e um não. A decisão não será unânime. Então, é muito injusta essa decisão, esse critério. Porque sempre que, se algum governador for contra isso, nunca terá a aprovação, por óbvio. Agora você fala, mas a reunião são com os secretários e não com os governadores. Pessoal, mas é o seguinte, os secretários de Estado, de cada Estado, secretário de Planejamento, da Fazenda, de cada Estado, são pessoas de confiança do governador, não são pessoas concursadas. Ele nomeia livremente, aquele famoso cargo ad nutum, pode demitir exonerar a qualquer momento. Então basta um simples decreto no caso do governador, e terá o seu secretário de Estado. E aí a gente fica imaginando, será que esse secretário de Estado, quando vai para uma reunião do CONFAZ a respeito de ICMS, ele tem liberdade para colocar em prática o que ele pensa? Basta pensar, né, gente? Vamos raciocinar.
Ou será que vai prevalecer a recomendação dada pelo governador? Será que ele tem essa liberdade? Lembre-se, o cargo é de confiança. Como que fica isso? Vamos refletir a respeito desse assunto. Para mim, parece que a resposta é um tanto quanto óbvia. E mesmo assim, ocorrendo a aprovação, a elevação do teto, ele não é de imediato. Ele depende para ter válido, ser introduzido em cada estado da edição de um decreto feito pelo executivo, no caso pelo governador, e não pelo legislativo, e tão somente do governador. Vamos ver. Artigo 4º. Dentro do prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União e independente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando ratificação tácita os convênios, a falta de manifestação no prazo assinalado nesse artigo. Então, vimos que são 2 requisitos para que ocorra a elevação do valor do ICMS. Primeiro, a elaboração do próprio convênio, que depende da unanimidade dos integrantes. Dificilmente acontecerá, a não ser que haja um interesse do Estado. Segundo critério, esse convênio tem que ser introduzido na legislação estadual por intermédio de um decreto do governador do Estado. No caso do Estado de São Paulo, será que isso acontecerá? Diante do que houve em relação ao IPVA. O IPVA, nesse caso, que teve todas essas restrições, tivemos 2 estados no Brasil que fizeram o mesmo procedimento. O Estado de São Paulo e a Paraíba, que copiou a legislação estadual. Será que esses estados concordarão com essa elevação? E mesmo se houvesse essa elevação, será que seria introduzido? Tem que se pensar. Mas o que eu vejo e as pessoas falam, mas foi marcada uma outra reunião do CONFAS. Pessoal, não foi marcado. As reuniões do CONFAS, elas já são pré-determinadas. Não tem nada de extraordinário nisso. Basta entrar no site do CONFAS e vocês verificarão que já estão marcados. Olhem só. Olha, se vocês entrarem na internet, vocês verificarão que o CONFAS teve suas audiências marcadas em janeiro, no dia 21, em fevereiro, no dia 26, em março, nos dias 12 e 19, em abril não teve, em maio foi no dia 31, em junho não teve, em julho, dia 8 e 23, em agosto não teve, em setembro, no dia 9, em outubro teve a do dia 1º, existem outras 2 marcadas, para o dia 6 e para o dia 7. Em novembro não terá e em dezembro será a última para o dia 9. Então, o CONFAS não está marcando uma reunião por conta disso. Não está pensando nos benefícios fiscais para o público PCD. Eu creio que não. Existe um calendário e já está marcado. O problema que eu vejo é que se cria uma expectativa. Ah, vai ter uma outra reunião. Vou esperar para ver o resultado. Aí depois nada fala sobre isso. E o que acontece? Vem aquela frustração. Lembre-se, esse valor está fixado de R$70 mil há 12 anos. E alguém fala, nós teremos uma reunião, quem sabe marca uma reunião extraordinária. Olha, esse extraordinário, será que sempre que acontece, é possível a realização de audiência extraordinária? Sim, é possível. Mas será que o assunto tem que ser importante? Será que o assunto elevação do teto do ICMS é importante para o Estado? Quando houver essas reuniões extraordinárias, o que ele irá pautar? Interesse deles, no sentido de arrecadar mais numerário para os cofres públicos, ou restringir a entrada? Lembrando, a isenção restringe a entrada. Então, pessoal, eu acho que essa criação dessa expectativa deveria ser modificada. Em vez da expectativa, nós temos que praticar atos concretos. Como assim? O que precisa ser modificado é a Lei 24, Lei Federal 24 de 1975, que atrela a isenção do IPVA ao convênio do CONFAS. Modifique-se essa legislação. Aí teria que conversar, verificar, fazer movimento no sentido de alteração perante os deputados federais. E
Valor de 140 mil reais. Ah, onde vocês fixaram esse valor? Ah, estamos seguindo o mesmo que foi pela medida provisória, com referência ao IPI. Pessoal, com referência ao IPI, todo mundo vibrou e achou que foi uma vitória a elevação para 140 mil reais. Não, pessoal, não foi uma vitória, foi um retrocesso de direito que é vedado. Uma vez criado o incentivo para o público PCD, não pode mais ser retirado. Ali foi limitado, teve uma redução. Uma pessoa, o que qualifica uma pessoa ser deficiente não é o estado dela, não é a quantidade de riqueza que ela possui, a capacidade intelectiva dela, nada disso. O que qualifica é a doença que ela tem, e a lei estabelece, fixa os critérios. Não existe mais ou menos deficiente. Uma vez tendo deficiente, não interessa se esse deficiente vai tirar um carro de 70 mil reais ou de 1 milhão de reais, é um direito dele. Ou será que a pessoa gostaria de ser deficiente para tirar um carro no valor de 140 mil reais? O que tem que se entender? Que isso não é nenhum favor que o governo está fazendo, e sim uma obrigação que foi assumida ao introduzir em nossa legislação a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência Física. Assumiu perante o mundo, perante a ONU, que que vai tratar os deficientes de maneira que faça a inclusão social. Então a fixação de teto foi um retrocesso, não é motivo para comemorar, é motivo para brigar e retirar esse teto tal como era antes. Então, não podemos ficar atrelado a isso. Por exemplo, hoje todo mundo comemora 140 mil reais e consegue comprar um monte de carro. Então, como a maioria das pessoas vão atrelado a esse valor, conseguem comprar o carro, então fica satisfeito. Mas não é assim. Está burlando no direito de vocês. Vocês têm que lutar por isso. Daqui 5, 6, 10 anos, dependendo da inflação que houver, esses 140 mil reais que foi fixado esse ano de IPI, também voltaremos a ter o mesmo tipo de discussão. Então será um ciclo, tudo vai se repetir novamente. Então a fixação em valor não é garantia nenhuma. É um retrocesso de direito, não pode prevalecer. Seria muito simples, então, se modifica a legislação, ao invés de fixar em quantia, fixe num percentual de salários mínimos, em quantidades equivalentes a 140 salários mínimos. Seria um bom parâmetro, não dependeria de atualização. Se fixe conforme o Estado de São Paulo e o FESP, a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. Porque quando você vai recolher uma taxa, não está o valor fixo lá, 0, tanto FESP, 1, tanto FESP, e o FESP sobe anualmente. Então o Estado, com referência ao ingresso em seu cofre, ele deu um jeito de fazer a atualização, mas com referência à saída ou não, a não entrada em seu cofre público, ele deu um jeito, ele fixa o valor fixo, porque fixo cada ano vai diminuindo, dá aquela falsa aparência, é 70 mil, 70 mil, 70 mil, mas 70 mil reais há 12 anos atrás vocês compravam um Corolla, hoje não chega nem perto disso. Então isso tem que ser feito. E como se faz? Provocando o Poder Judiciário. Como? Ajuizamento, óbvio, dentro do âmbito de vocês. E lembrando, meus vídeos são meramente informativos e não consultivos, tá? Porque é pacífico, tem milhares de jurisprudências que falam que a correção monetária é apenas um meio para corrigir os efeitos danosos da inflação. Não é nenhuma condenação, ao contrário do juízo moratório. Ora, então é tão simples. Provoquem o Poder Judiciário no sentido de que analise essa questão atualizando monetariamente aqueles 70 mil reais para a data atual. Vocês verão que vai se elevar muito mais. Então não precisaria ter todo esse movimento. Ah, vamos elevar o teto para o ICMS. Pô, tem um outro convênio, beleza, legal. Aí eleva para 140 mil reais. Entrou-se no ciclo. Vai se repetir. Daqui 4, 5, 6, 7 anos, a discussão voltará novamente a ser a mesma. Ah, esse valor não atende mais à finalidade. Temos que modificar. Então, temos que praticar atos concretos para tanto. Temos que exercer a nossa cidadania.
E não ficar na expectativa, torcendo, o Confas vai elevar, o Confas vai elevar. Não vai resolver nada. Você se cria aquela expectativa e depois nem entra na pauta e vem a frustração. Como eu já vi várias reportagens de político falando, não, porque nós somos favoráveis, nós somos favoráveis, nós somos favoráveis. Mas ele pode falar que ele é favorável, mas ele já é sabedor de que o colega de outro estado não é. Então, esse suposto positivismo dele, em nada vai adiantar. Será ou ele tem a capacidade de influenciar os demais colegas de outros estados? Fazer uma reunião entre os governadores. Aí sim seria um fato concreto, seria um fato objetivo, um fato visando os interesses do público PCD. Então, de maneira geral, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Não criem expectativa, porque dela se origina a frustração. Pratiquem os atos de cidadania, sejam objetivos. Não dependam daquilo que as pessoas vão te oferecer. Corra atrás do que vocês querem. Eu espero de alguma maneira ter colaborado com vocês. Me sigam nas redes sociais, se inscrevam no meu canal. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima.